Sejam bem-vindos e bem-vindas aí mais uma vez aqui a essa apresentação de Direito Civil 1, né? Vamos tratar de domicílio. Eu estava devendo essa matéria para vocês da semana passada. Na semana passada, nós estudamos semana retrasada, mas agora a gente já está em dia com a questão do domicílio. Não tenho muitas considerações a fazer, porque, falando de domicílio, nós conseguimos explorar bastante em sala de aula. Nesse momento de apresentação, eu trago para vocês conceitos de domicílio novamente, sendo que, na visão de Washington de Barros Monteiro, né, que ele diz que é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce a prática habitualmente de seus atos e negócios jurídicos, tá? Esse conceito do doutrinador Washington de Barros Monteiro, ele dá um pouquinho de enfrentamento com relação à citação de servidores públicos que nós comentamos em sala de aula, tá? Tem aquela questão do servidor público que pode ser citado em seu ambiente profissional, local onde ele pratica e exerce suas atividades profissionais. Porém, a lei não é clara com relação ao funcionário seletista, aquele que tem carteira assinada. Tá? Aquele que tem carteira assinada, em via de regra, não pode ser citado ou intimado em seu local de trabalho, salvo algumas exceções, né? Nós conversamos bastante sobre isso em sala de aula, tá? Vamos lá. Para Orlando Gomes, domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sede principal de seus negócios, do ponto central das ocupações habituais. Então, nós temos aí mais um enfrentamento com relação àquela parte do dispositivo legal que fala da citação do servidor público, tá bom? Volto a dizer, direito não é uma ciência exata. Então, dependendo do caso concreto, nós podemos conseguir citar um funcionário privado em sua empresa. Depende do caso concreto, tá bom? Então, eu destaquei aqui para vocês o conceito de domicílio à luz de dois doutrinadores importantes no nosso direito civil, tá? Você que não assiste a aula presencial e queira adquirir o material, por favor, mande mensagem para o celular que está lá do WhatsApp do suporte. E você que não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. A gente precisa fazer esse canal crescer para poder gravar mais material. Se o canal não estiver dando muito volume, vai acabar parando por conta de tempo também, tá? Todas essas aulas são gravadas em um dia só, não só essa matéria de Civil 1, mas processo civil, digital. A partir do encerramento desse semestre, depois da N2, eu vou começar a gravar conteúdo na parte de direito digital, mais focado para NFTs vinculado ao esporte. Então, vai mudar um pouquinho a questão do conteúdo. Aí, quando voltar o próximo semestre, dependendo das turmas que eu for pegar na faculdade, volta o mesmo ritmo de gravação de conteúdo e disparo na comunidade, tá bom? Beleza, eu não vou ler muitos dos slides, porque a gente falou bastante, nós lemos artigo por artigo e comentamos, tá? O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ônibus definitivo. Então, ela vai ser citada naquele local. Qual é a importância do domicílio, né? É muito importante ter um domicílio, até porque tem o interesse do Estado em relação a isso. Nós conversamos também em sala de aula sobre isso. Por quê? É de interesse do próprio Estado que o indivíduo permaneça em determinado local, no qual possa ser encontrado, para que assim seja possível estabelecer uma fiscalização quanto às suas obrigações fiscais, políticas, militares e policiais. Há alguns questionamentos em cima dessa questão de políticas. Nós falamos sobre a votação, nós falamos sobre a eleição. Fiscais, com relação à declaração de imposto de renda, caso esse cidadão deva algum imposto, o Estado deve saber onde ele está, precisa saber para poder executar. Militares, na questão de alistamento militar ou deserção, porque todos sabem que quem não se alista, ainda nós vivemos num país que
que o alistamento é obrigatório, e os policiais, caso haja cometimento de algum tipo de crime para intimação ou citação ser responsabilizado a título de um processo criminal. Tá? A pluralidade de domicílios e o domicílio incerto jamais irá impedir a citação processual. Tá? É importante sempre falar de domicílio, imaginar em uma citação processual, principalmente porque nós estamos no mercado do direito e o domicílio é importante também para a gente, caso tenha que fazer um ajuizamento de ação. O artigo 71 fala sobre a pluralidade de domicílios e domicílio incerto. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á o domicílio de qualquer delas. Então, havendo pluralidade de domicílio no momento do contato judicial, pode-se optar por qualquer delas. Obviamente que se o cidadão mora num domicílio A, mas ele bota as contas para chegar no A, mas nunca está no A, mas está morando, na verdade, no B, vai esgotar todas as citações de todos os domicílios até que se encontre esse cidadão em algum dos domicílios, porque ele tem diversos domicílios. Da mudança de domicílio. De acordo com Pablo Stolze, opera-se a mudança de domicílio com a transferência da residência aliada à intenção manifesta de o alterar. Não só esse doutrinador, mas outros também entendem dessa forma, tá? A prova da intenção resulta do que declarar a pessoa a municipalidade do lugar que deixa e para onde vai, ou se tais declarações não fizerem da própria mudança com as circunstâncias determinadas no artigo 74. A mudança de domicílio, depois de ajuizada a ação, nenhuma influência tem sobre a competência do foro. O que é importante falar sobre a questão de mudança de domicílio, para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo de vara de família. Uma ação de alimentos, a competência para processar e julgar e a jurisdição está no local onde o menor vive. Ajuizada uma ação de alimentos no local onde o menor vive, por exemplo, cidade de Porto Velho, na comarca de Porto Velho, no decurso do processo, no andamento processual, ao longo do andamento processual, essa mãe recebe uma oportunidade de emprego na cidade de São Paulo, muda para São Paulo, há uma mudança de competência. Então, quem vai processar e julgar a partir de então é o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Porque a competência é o local de onde reside o alimentado, onde reside o menor. Então, tem que haver uma conjugação entre a questão de competência e a questão de domicílio. Nesse caso, ao longo do processo, houve a mudança. Então, o domicílio ele vai fixar a competência do processo, tá certo? Vai fixar. Agora, ao longo dessa ação, se houver a mudança, a competência muda também. Sai do foro da comarca da capital de Porto Velho para a comarca de São Paulo. Aí falamos de fixação de foro. Quanto às ações sobre direitos reais, de bens móveis ou sobre direitos pessoais, manda o artigo 46 do CPC, que o réu seja acionado em seu domicílio. Quanto aos imóveis, competente ao foro da situação da coisa. Vocês vão estudar Direito Civil 4, que é direito das coisas. Então, se eu tenho um imóvel na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho que mover uma ação de despejo, por exemplo, eu vou ter que mover na cidade do Rio de Janeiro, mesmo eu residindo no município de Porto Velho, na cidade de Porto Velho, tá? Se eu moro na cidade de Porto Velho, eu podendo ajuizar uma ação aqui, eu não posso, porque a fixação do foro competente está prevista pelos direitos reais do Código Civil, lá na cidade do Rio de Janeiro, onde é o meu imóvel. Então, o foro competente é a comarca da capital do Rio de Janeiro, tá? Então, o domicílio do imóvel, o local onde se encontra o imóvel, melhor dizendo, domicílio não, fixa o foro competente para processar e julgar aquela causa, tá? E as classificações do domicílio quanto à sua natureza? Ele pode ser voluntário, decorrente de um ato de livre vontade do sujeito, que fixa a residência em um determinado local com ânimos definitivo, legal ou necessário, e quando decorre
de uma previsão legal especial, e aí está previsto no artigo 76, vejamos a vocês aqui, domicílio do incapaz é o de seu representante ou assistente. Domicílio do servidor público é o local onde ele exerce a sua função. Do militar é o lugar onde ele serve. E aí a gente começa a discutir a questão da marinha, da aeronáutica, atenção, nós comentamos em sala de aula, isso vai cair na prova. Se não cair, a possibilidade de 95% de cair. Quando o artigo fala sobre o local onde serve o militar do Exército, ou então na sede do comando do militar da Marinha ou da Aeronáutica. Não se cita o militar do Exército na sede do comando, e sim no local onde ele serve. A interpretação é a fria da lei, salvo algumas exceções, tá? E aí o caso concreto vai apresentar, mas a lei não vai descrever de forma clara e objetiva, tá? Marinha e Aeronáutica na sede do comando, Exército no local onde ele exerce a sua função, tá? O agente diplomático do Brasil está previsto no artigo 77 do Código Civil, e também a natureza de eleição, tá? Decorre do ajuste entre as partes de um contrato. Quando se fala de eleição como natureza, vou voltar aqui, como classificação do domicílio quanto à sua natureza, não é eleição de voto, tá? Não é cargo eletivo. É eleição fixada no contrato. Então, decorre de ajuste entre as partes de um contrato. A eleição do foro só pode ser invocada nas relações jurídicas em que prevaleça o princípio da igualdade dos contratantes e de sua correspondente autonomia de vontade, tá? Ou seja, um contrato de prestação de serviço advocatício que eu faço com o meu cliente. Como o meu cliente reside, por exemplo, no Rio de Janeiro e eu estou em Porto Velho, eu posso eleger o foro, aí é uma questão de natureza de eleição, da comarca de Porto Velho, porque fica no mesmo local onde eu estou prestando serviço, ou fica no local onde eu tenho meu escritório. Como também eu posso fixar a eleição da comarca do Rio de Janeiro, porque ele está lá, para não precisar sair um mandado de citação por carta precatória, tá certo? Então, eu vou, junto com ele, decidir o foro de eleição. Isso está previsto no artigo 78 do Código Civil. As partes decidem de forma equiparada, de forma igualitária, cumprindo a equidade para não haver prejuízo a um ou prejuízo a outro, tá? Domicílio da pessoa jurídica. Fechamos a aula de domicílio falando sobre o domicílio da pessoa jurídica. E aí um aluno mandou no WhatsApp falando sobre uma notícia do Telegram, né? Sobre a indicação de um domicílio para o STF. Bacana. Então, assimilou o conteúdo de sala e aconteceu uma notícia atual. As pessoas jurídicas de direito público interno possuem domicílios especificados em lei. O domicílio de pessoas jurídicas de direito privado é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, isto quando os seus estatutos não constarem eleição de domicílio especial, ou seja, o Telegram, conforme a notícia que o amigo mandou para a gente, indicou um domicílio aqui no Brasil para o STF, um domicílio especial, tá? Então, a súmula 363 do STF fala assim: a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou do seu estabelecimento em que praticou o ato. Se eu tenho, eu dei o exemplo em sala da Apple, eu presto serviço para uma empresa que vende produtos da Apple. E a Apple tem uma filial no Brasil, mas a sede é nos Estados Unidos. Eu não vou ter um problema, um cidadão não vai ter problema com o celular da Apple que comprou na loja do meu cliente, que presta serviço autorizado pela Apple, não vai mandar citar a Apple nos Estados Unidos. Ele vai mandar citar na lojinha, onde foi praticado o ato. E aí, se ele quiser, ele cumula com a filial da Apple aqui, no Brasil. Não é necessário.
mas a lojinha já é a que prestou o serviço e é responsável diretamente pelo Código de Defesa do Consumidor para se responsabilizar por qualquer problema que der naquele produto que foi vendido ou o serviço que foi prestado, tá bom? Então, eu citei aqui o artigo 21 também, inciso 1, que fala o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. A Apple tem domicílio no Brasil. E quando se fala em domicílio especial, é a indicação de onde se vai receber a citação ou intimação, de onde aquela sede irá receber qualquer comunicado judicial para responder os processos judiciais. Fechou aí? E isso, a indicação é feita pela própria sede, e é o domicílio especial, tá? Isso tem total sentido e alinhamento às leis brasileiras, beleza? Fechamos aí, então, a parte de domicílio. Nós temos um material muito bom, ditado e escrito em sala de aula. Esse material que vai seguir para vocês vai complementar aquilo que vocês absorverem em sala de aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você que não é aluno presencial, tendo dúvida, mande mensagem no nosso suporte, que está na descrição desse vídeo. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, é muito importante para todos nós. Quanto mais pessoas inscritas, eu continuar gravando vídeo e passar esse conteúdo de alta relevância para quem vai fazer concurso, para quem está estudando também, tá certo? Um abraço e até a próxima. Nos encontraremos aí na próxima gravação. Até já.